Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Híbrido Podcast. Hoje, nós com uma carinha mais feliz, mais despreocupada com o nosso lançamento e menos do cheia. aplicativo. E menos cheia, cada dia mais vazia, voltando para nossa carinha mais não tão saudável como nós estamos agora, vamos chamar assim. Marcos, seja bem-vindo a mais um episódio. O que nós temos aí? Como você está se sentindo? Depois do lançamento melhor, de um aplicativo foda. Como o João bem introduziu aí o assunto para vocês, conseguimos lançar, galera. Mais um sonho realizado, mais uma etapa conquistada, mais de 1.000 assinaturas em terça, uma semana. Quinta, sexta, em uma semana. Então, assim, tudo que a gente queria e não queria foi conquistado. Hoje até recebi mensagens: Marcos, tem como você indicar a agência que cuidou do lançamento de vocês? Eu falei: tenho, chama Marcos e João. É a agência, então fala com eles. Aí, caralho, não é possível que vocês fizeram tudo isso, tudo que vocês estão fazendo agora, eu tô vendo muito movimento. Pois é querência, é ir atrás, é amar o que você faz. Tudo que a gente fala já há muito tempo em podcasts, eu e o João. Total. Então, aconteceu, parimos esse filho. E aí, uma vez que esse filho está parido, a gente pode voltar pro tópico de hoje que a gente quer falar, que é Perfeito. a conversa definitiva sobre o volume do seu treino. Por que a gente veio falar sobre isso? Porque dentro desse período já das pessoas recebendo os seus treinos personalizados e elas passam por um questionário onde ela responde qual é o nível de experiência dela de hipertrofia, né, onde que ela está, a jornada dela. E aí a gente, de acordo com a nossa equipe, com, vamos dizer assim, a nossa Bíblia, que é isso daqui, que é um livro que eu leio, que eu já postei diversas vezes para vocês, nós seguimos essas diretrizes, né, de recomendação para determinadas experiências. Então isso, galera, eu não tiro da minha cabeça, tá? Então eu venho repetindo isso individualmente no meu Instagram, mas o Marcos deu essa sugestão do tópico mais falado nessa semana em relação aos nossos novos alunos, recebendo seus treinos e ficando um pouquinho surpresos com a quantidade de exercícios e com a quantidade de séries de cada exercício. Você recebeu isso também, Mox? Pra caramba! Hoje, porque no meio de tudo isso ainda, eu e o João, a gente responde todos os e-mails, porque a gente ainda não treinou a pessoa que vai fazer isso. Verdade. Então a gente é suporte, customer support, a gente é tudo, tá, dentro dessa empresa. E aí, não só no meu Instagram, eu recebi diversas vezes: pô, bro, acho que houve um erro dentro do que tua equipe fez, eu sou avançado, mas hoje eu vi que tinham 5 exercícios, como assim? Aí eu tento fazer a pessoa pensar, uma coisa é dar a vara, dar o peixe, outra coisa é dar a vara, né? Perfeito. Aí eu começo: vamos lá então. Qual é o seu nível de experiência? Ele: sou avançado. Há quanto tempo você treina? Sem pausa. Ele: 4 anos. Aí eu falei: primeiro ponto, eu já diria que você não é avançado, você é intermediário, se eu fosse te classificar, mas vamos continuar. Continuando, quanto tempo você demorava para treinar em média? 1h30, 1h45. Eu falei: o que você fazia para você demorar 1 hora? Eu falei: 1h30, 1h45, na última semana do seu mês? Ele colocou interrogações. Então, tipo, não sabia. Você começa a fazer o raio-x da pessoa e você já Pelas entende. Pelas perguntas, ele só tá acostumado a ver canal de marombeiro, que o volume é fora de cogitação, porque os caras se entopem de droga, e a recuperação deles é sempre through the roof, e ele acha que isto é o padrão ouro. E aí eu parei pra pensar, por vezes esses canais de marombeiro, eles fazem uns desserviço pra mim e pro João. A gente manda rios entre a gente o tempo inteiro. Total. Do tipo: meu Deus do céu, o que é isso? O que essa pessoa pensou? E o João falou no Instagram dele, vem falando todos os dias, tá, gente? Não tiro da minha cabeça, existe base da onde eu estou tirando. Ele até deu uma cutucada aí: se você só lê referências em português, você vai ser limitado naquilo que você consegue. Por quê? A maior parte dos estudos, ou grande parte dos estudos, sai em inglês antes de terem a tradução. Então, assim, você vai estar sempre atrasado no seu conhecimento. Perfeito. Então, recebo pra caramba. E aí quero voltar pra você então. João, primeira coisa que a gente precisa definir para as pessoas que vão ouvir hoje na conversa final sobre o seu volume de treino. O volume de treino, ele depende, do nível teu de fitness, ou seja, se você é iniciante, intermediário, avançado. Isso por si só, se você não me falar mais nada,
já existe uma diferença de volume que tem que acontecer entre esses 3 níveis, correto? Correto. Ok. Segundo ponto, depende da semana de treino que você tá. Porque se você segue a metodologia Ok. nossa, você vai aumentando, relaxa. Aumentando, relaxa. Correto? Correto. E depende também do que mais. Então a gente tem o nível seu de fitness, a semana que você está de treino. E também, vamos dizer assim, a quantidade de vezes que você tem para treinar na semana. Se você Perfeito. quiser treinar 3, 4, 5 ou 6 vezes na semana. Número de vezes na semana. Então, Perfeito. essas 3 variáveis são as Variáveis. variáveis que vão influenciar diretamente no seu volume. Começa então quebrando pra gente ponto a ponto pra gente poder, de uma vez por todas. O que a galera precisa entender é uma coisa que está acontecendo também, né? São de pessoas, de alunos nossos que já faziam o híbrido, né? Já estavam passando pela terceira vez o treino. Só para vocês também se situarem, tá? Antes, o nosso modelo de negócio, gente, do híbrido era uma venda de um produto único, tá? Então é uma compra de um produto com acesso vitalício. Você iria acessar para sempre 4 meses de treino, onde eles não se renovam e eles são iguais para todas as pessoas que entram. O que a gente fazia para tentar, vamos dizer assim, individualizar é explicar para elas todos os conceitos que foram levados de treinamento para que ela absorvesse melhor esses 4 meses. Perfeito? Perfeito. Então, esse volume, sim, ele era mais pesado, que eu fiz nessa primeira versão do híbrido, ele era mais pensado no avançado. Ele era um treino com um volume maior. E aí o que acontece? Então, agora as pessoas que já estavam no híbrido também estão assustando, do tipo, cara, João, eu já estava fazendo um volume muito maior do que isso. Concordo, e eu também fui essa pessoa, e aí que entra agora meu ponto. Eu já fui uma pessoa que fez um volume muito maior, e não necessariamente eu tive mais resultados com agora eu fazendo um volume consideravelmente menor. Mesmo eu avançado, ou seja, precisando teoricamente de cada vez mais volume, eu consegui ressensibilizar o meu corpo, que essa é a principal função da semana de deload, não é para você descansar, e sim para você ressensibilizar o seu corpo a ter novos estímulos e gerar novas adaptações. Eu consegui fazer isso de uma forma tão, vamos dizer assim, corriqueira e sempre ouvindo o meu corpo, que hoje em dia o volume que eu faço é menor do que há um ano atrás. Perfeito? Eu também. E olha que interessante. O que te possibilita fazer um volume menor de séries por grupamento muscular e também uma menor quantidade de exercícios, tá? É difícil as pessoas, para nós é claro, mas eu sei que para vocês às vezes, para imaginar isso, pode gerar confusão, tá? Então, séries de exercício, galera, entendam como. Eu fiz 15 repetições de pec deck. Eu parei. Eu vou lá, descansei 1 minuto, 1 minuto e meio, seja qual for a sua quantidade de descanso para você fazer uma outra série próxima desse mesmo número de repetições. Você não deveria variar muito de 3 para menos ou para mais da sua primeira margem de repetição. Se você fizer isso 3 vezes, você tem 3 séries para peitoral, um exercício. Se eu sair desse exercício e fazer um supino inclinado com dumbbell, eu tenho 2 exercícios diferentes. E se eu fizer 3 séries nesse exercício, eu tenho 3 mais 3, eu tenho 6 séries para 2 exercícios diferentes. Perfeito? Então, só para a gente conseguir também se situar, né, irmãos, para as pessoas imaginarem e acompanhar a nossa linha de raciocínio, que eu sei que às vezes acaba ficando confusa, mas eu vou tentar ser o mais claro possível aqui. O que acontece quando você está fazendo, então, uma quantidade menor de séries do que você estava acostumado, te abre uma oportunidade nova, que é o quê? Você colocar uma intenção naquele exercício. Super. Você vai ficar 100% focado naquilo porque não tem aquela ansiedade natural que o seu subconsciente está falando para você. Ih, você tem o supino, depois você tem o pec deck. O pec deck aquele lá eu curto mais. Aí depois você vai fazer o outro que se fala, aquele lá eu não sinto muito, mas tem que fazer, né? Aí depois
Na sua cabeça, você já sabe, galera, que você tem 5 exercícios de peito para fazer diferença. Eu recebi Não isso. adianta você me dizer que você. Não, mas eu sou guerreiro. Eu desde a semana 1 vou me Esquece. puxar a Esquece, 100%. esquece, Você não esquece. vai. Não, você tá sendo juvenil com força. Total. Então, assim, é impossível você se dedicar no seu primeiro exercício sabendo que você tem mais 4 pela frente depois daquele, tá? É natural que você se auto-sabote, tá? E E aí sabendo que você está na semana 1, logo depois do deload, que seu corpo, Só que nem ele não existe, né, aguenta Mox? Não porrada existe nenhuma. deload. Essas pessoas nunca fizeram deload. Verdade, elas Desde estão quando elas... entrando. Eu acho Esse que é por isso o cara choque, posso te Esse dizer? cara que tá há 4 anos falando que ele é avançado, se você perguntar pra ele, você já fez alguma semana de deload? A Não. semana dele de deload é 20 dias na João, praia uma enchendo hora o e cu de meio, cerveja. 1h30 a 1h45 todo dia. Entendeu? Do tipo, é óbvio que você não consegue aplicar uma boa técnica, você não consegue aplicar um bom controle de velocidade de execução dessas repetições. E você vai do tipo, você vai fazer junk volume, que é o volume lixo que a gente fala, que é aquele Mas vamos lá volume. então, pra voltar antes. O porquê, a primeira pergunta que o cara tem que entender. Por que eu, como iniciante, tenho que ter um volume diferente do intermediário, que tem que ter um volume diferente do avançado? Então, essa quantidade de volume precisa ser diferenciada porque o iniciante, ele é a pessoa mais sensível ao estímulo, porque ele nunca fez isso antes. É igual a pessoa da cerveja, é o seu paralelo Igual da a pessoa da cerveja. cerveja, exatamente. Qualquer droguinha que você já usou na sua vida, você vai sentir que na sua primeira vez você ficou maluco e depois você fala, eu sou mais o cara. É a mesma coisa, galera, tá? A gente já passou por isso, não tem problema. Então, assim, o iniciante, ele tá sensível ao estímulo de hipertrofia. Então, não tem sentido você querer fazer mais, porque com uma dose muito menor, você já tem todos os efeitos, ok? Então, essa é a ideia mais simples de você entender o porquê que o iniciante faz menos volume, o intermediário tem que fazer um pouquinho mais e o avançado tem que fazer um pouquinho mais, porque de acordo com o seu nível de treino, o seu corpo se torna cada vez mais adaptado àquele estímulo e ele precisa cada vez mais de um volume maior para responder e se ter uma adaptação na mesma velocidade e quantidade que antes. Eu já te aviso, quanto mais avançado você tiver, maior vai ser o volume e menor vai ser a quantidade de hipertrofia que você vai ter. Porque o nosso corpo é incrível e, enfim. Então, essa é a principal coisa que você precisa entender da diferença de volume, tá? Então, beleza, a gente já pode falar, Marcos. Em relação a. Uma vez que você vê essa primeira questão do João, então, você tem que entender que se você tem um treino de iniciante, você sempre terá que fazer menos volume que o cara que é intermediário, sendo que vocês estão fazendo mesmo às vezes na semana. Vamos dizer, 4 vezes na semana, 4 vezes na semana. Perfeito. Se você segue um treino do XYZ aí, o marombeiro, e ele manda o mesmo volume para o iniciante e para o intermediário, você tem que se questionar. Está tecnicamente errado. Não existe base para ele suportar esse argumento. Eu não consigo pensar numa base para ele suportar esse argumento. Mas vamos partir do princípio, Mox, que nem todo mundo consegue oferecer treino personalizado, dieta como a gente. Então, Perfeito. esse é uma nossa desculpa, galera. A gente tem essa capacidade, ninguém tira da gente, por isso que o nosso aplicativo é o mais foda do Brasil hoje em dia. Ótimo. E o cara Point take taken. it. Granted. Agora, tem um outro momento, que é uma outra variável, que as pessoas precisam entender. Que é? Você, iniciante, que treina 3 vezes na semana, vai ter um volume diferente do iniciante que treina 4 para o iniciante que treina 5 ou para o iniciante que treina 6 vezes na semana. Por que, João? Ok, essa é uma resposta rápida e simples de eu dar para vocês. Você tem um certo volume total que você precisa dividir no número de vezes na semana que você quer treinar. Então, quanto maior for o número de vezes na semana que você for treinar, menor vai ser o volume por treino, porque eu posso dividir em mais dias e você que tem 3, eu não tenho tantos dias para dividir assim, o que acaba acumulando um volume maior naquela sessão. E por que então acaba sendo interessante para um iniciante dividir no máximo em 4 vezes?
porque senão o volume fica muito baixo. Você já tem um volume total menor que todo mundo. Se você faz muitas vezes na semana, você acaba indo na academia por 20, 30 minutos. Por É isso mais que... tempo pra você chegar e voltar da academia do que fazendo lá. Exatamente. Então, assim, você acaba desenvolvendo, quanto mais tempo ali você ficar, né, de 45 a 1 hora, você tá, pô, é maneiro, é um tempo legal, você já consegue também criar um certo condicionamento por você ficar ali. Enfim, agora, o que influencia? A grande questão aqui que vocês precisam levar em consideração é: não adianta de porra nenhuma você fazer um volume pequeno desse, ou realmente ele vai ser, não vai ser eficiente para você esse volume tão baixo, ou vamos dizer assim, esse volume científico, vamos colocar assim, se você não controlar 3 variáveis das Boa. suas execuções, ok? Então, primeira variável é você colocar a intensidade adequada. Então, saiba que a sua intensidade colocada em cada série vai ser cada vez maior. Então, isso é um ponto, a gente pode entrar e detalhar melhor, se você não entendeu ainda. 2, amplitude técnica do movimento. Se você pegar e replicar com a sua mesma técnica e com uma amplitude de movimento reduzida, você também vai ficar spinning wheel, você vai ficar girando sua roda aí. E qual que seria outra? Velocidade de execução. Pô, você tá fazendo a amplitude completa, mas você tá socando a barra no peito, voltando, socando e voltando. Esquece também. Então, assim, quando eu disse no começo do podcast, quando você precisa ser intencional, é você, beleza, eu já te falo, tá? Você não deveria passar de 2 a 4 exercícios diferentes por grupamento muscular. Como assim, João? Sim. Se você olhar eu postei para vocês, eu faço 2 exercícios para quadríceps. Eu tenho 2 tipos de exercícios para quadríceps, num treino 1 e no treino 2+2. Ou seja, no total para quadríceps eu faço 4. E eu já te falo, eu quero descer para 3. Por quê? Se você faz... O que eu tô vendo? Esses meus 4 são os meus melhores. O que vai acontecer quando eu me acostumar com eles? Para onde que eu vou? Qual o exercício que eu tenho um ref alto? Eu rodei. Por isso que é burrada você fazer um monte de exercício. Por quê? Você já está se acostumando com todos eles. Isso é prova de que você não segue uma periodização. Você seguir uma periodização é você conseguir replicar um certo comportamento por um determinado tempo e ser capaz de replicar exatamente a mesma coisa, quantificar isso, comparar, ver o que funcionou e o que não funcionou. O que não funcionou você ajusta e o que funcionou você continua. Essa é a grande questão. Eu vou dar aqui um caso da vida real, né? O meu grande erro a vida inteira foi isso, errar pelo excesso, tá? Em tudo. Não tirei o exercício dessa variável aí na minha vida. E aí, esse meu novo meso agora, comparado com o outro, o que eu fiz? Eu já tinha no outro limado técnicas de treinamento. Eu fiz muito pouco rest pause, eu fiz muito pouco drop set, eu fiz muito pouco... Porque eu tava em fase de ganho, gente. Só de eu conseguir fazer o volume que eu precisava fazer e comparecer com o número de repetições e as pesagens, cargas, os quilos que eu precisava, as cargas que eu precisava bater, já era ganho na minha vida. Já era do tipo, beleza, win situation. E aí agora eu fiz a mesma coisa que o João. Eu falei, o que é volume lixo? Qual foi a minha primeira resposta? Quais são os movimentos que eu tô fazendo por fazer, mas eu não sinto porra nenhuma? Nitidamente, tá? Eu não sinto. Por exemplo, terra. Eu fazia terra porque todo mundo falava que eu tinha que fazer terra. Todo mundo sempre falou que a gente tem que fazer terra, né? Perfeito. E eu vou ser honesto pra você. Eu só sinto a porra da minha lombar. Marcos, você pode melhorar o posicionamento, melhorar... Eu não quero me achar, tá, gente? Mas eu já faço terra há, sei lá, 15 anos. E todo mundo que tinha que me corrigir já me corrigiu. Simplesmente, pra minha anatomia, eu não consigo uma relação estímulo-fadiga boa para este movimento. Eu fico destruído galera, pro resto do treino. Ele não tá falando que o deadlift é ruim, ok? Não ele estou falando que o deadlift ele não é o mais adequado para ele estimular o posterior de coxa, que é a intenção dele colocar esse exercício no treino dele. Princípio da especificidade. Se isso não está sendo específico para crescer o posterior de coxa dele, ele não deveria fazer.
independente se ele é um movimento composto, um movimento que te aumenta a sua testosterona, que você... Foda-se, você não precisa fazer isso, porque ele te gera uma fadiga muito grande no Marcos, ou seja, ele só sentia lombar, ele sentia todo o corpo dele. Me mata pro resto do treino. Ele fica quebrado pro resto do treino. No dia seguinte, provavelmente ele não vai treinar costas direito, porque ele Todo consegue colocar quebrado. carga boa, porque a técnica dele é boa. É o que ele falou, a gente faz terra, a gente há muito tempo, a gente tem noção do nosso corpo. E é a mesma Gente, coisa João tinha um comigo. terra de 500, eu tinha um terra de 435. Total. Então, assim, não é só você ter um terra já de 435, é sinal que você deve ter uma técnica pelo menos ok. Uhum. Aí me coloca numa mesa flexora ou numa uma cadeira flexora. Te destrói. Meu posterior, ele grita, ele dá o pump, eu sinto a musculatura, eu tenho uma boa conexão. Para que eu vou continuar a insistir com o terra Perfeito. no meu programa? Marcos, mas é exercício isolado. Vocês falam que é exercício composto, tem que priorizar. Perfeito. Mais uma vez, por isso que você deveria assinar o meu aplicativo, porque se você for iniciante, é uma condição. Eu vou falar sim para você desenvolver a sua musculatura através dos movimentos Seu compostos. neural, você desenvolver entender neural. seu corpo no ambiente. Você tem uma técnica, é nesses movimentos de base que você vai ter a sua base e fazer com que você não precise fazer eles futuramente na sua jornada e você continua sentindo e tendo hipertrofia no seu posterior. Então entenda que a importância de você individualizar o seu treino, da gente ter acesso a esse questionário e a gente te entregar um treino que foi feito para você. Então, pode ter certeza, galera, que os treinos irão bugar a cabeça da maioria das pessoas, porque Total. o nosso treino é montado levando em considerações conceitos que dificilmente você vai encontrar em uma literatura brasileira, de pessoas aqui. Eu não estou falando que não tem pessoas boas, ou muito pelo contrário. A única questão é que, por favor, me mandem, se vocês tiverem um livro tão detalhado quanto esse que eu estou lendo, onde me mostra exatamente sobre hipertrofia. Lembrando, mais uma vez, visão macro, nós estamos falando de hipertrofia. O que a gente pode fazer para melhorar você ter hipertrofia? É esse ponto, ok? Então, não vem falar de treino de força e treino não sei o quê. Não, não quero saber disso. Eu quero saber quanto é a quantidade de exercícios diferentes que eu tenho que fazer, qual é o volume, qual é a margem de repetições, tudo isso, galera, eles falam claramente. Então, Mas, João, voltando para o seu primeiro ponto, então. O que você falou primeiro ponto da intensidade. As pessoas vêm lá, vou ter só 4 exercícios. Perfeito. E vamos lá, tem um total de 10 séries hoje. Mas, João, eu fazia muito mais do que isso. Você deu 45 minutos. Primeiro, que lindo. É isso que a gente quer na primeira semana. Porque na última semana, a quarta, vai dar 1h20. Vai dar 1h30. Então, assim, já se prepare mentalmente, vá construindo para isso. Agora, o João não falou para você que é porque é a primeira semana que você vai treinar fofo. Exatamente. Ele Vamos não entrar disse nisso daí. isso para você. O primeiro ponto que ele disse é 4 de ref ou menos. Isso é RAF. desculpa, de RAF ou menos. Isso é regra da vida. Ou seja, você tem que estar a 4 ou menos repetições da falha. Quanto mais é a primeira semana, mais próximo do 4 você tá. Quanto mais é a última semana, mais próximo do 1 você está. Perfeito. Então, ele não disse para você colocar um peso que você fez 10, mas conseguiria fazer 20. Em nenhum momento ele falou isso. Perfeito. Então, isso é bom deixar claro para as pessoas. Isso, infelizmente, a gente não conseguiu colocar ainda no aplicativo, né? Coisa que antes, na nossa plataforma, a gente deu uma robustez, vamos dizer assim, desses conceitos e as pessoas... Mas vai entrar, porque como Extra Pages, we can do it, então a gente Boa. coloca todo esse conhecimento. Perfeito. Assim como tem o conhecimento de nutrição, a gente vai colocar esse conhecimento de treinamento para vocês, mas basicamente o que o Marcos está falando é a importância de... É aí que entra um outro pilar. Então lembra que eu falei dos 3 primeiros, né? Você ter a amplitude correta, a técnica e velocidade de execução, perfeito? Isso entra em uma categoria, que é em relação ao exercício. Agora entra uma outra categoria, que é a percepção de esforço. Então, pensa assim, de uma forma mais fácil de você entender. Esforço 10
é aquele peso que você olha e assusta, e você vê pessoas mais avançadas treinando e indo com aquele peso, tipo, para 12 repetições, e o cara do tipo... e ele empurra o dumbbell, ele para no meio do caminho e volta. Isso é o esforço 10, ok? O que a gente está pedindo para você fazer é, na sua primeira semana, você colocar um esforço de 6 a 7, ok? Então, de 6 a 7 você vai aplicar intencionalmente. Mais uma vez eu dizendo, treine de forma intencional. Por mais que eu consiga pegar um dumbbell de 36 quilos e fazer 25 repetições, ou 20 que seja, eu vou parar em 17 propositalmente, porque eu quero 3 repetições antes de eu falhar na minha 20ª. E assim sucessivamente você vai aplicando essa intensidade de esforço em cada um. Então, o que o Marcos disse é extremamente importante. Não é porque a primeira semana tem um menor volume que não vai existir intensidade. A diferença é que você, juvenil, que não conhece sobre isso, não é juvenil, você nunca ninguém te falou isso, você desde a primeira semana, você está empolgadaço, que você acabou de receber o seu treino, você tomou o seu pré-treino, e você vai lá e você soca no primeiro exercício. Você vai fazer 3, 4 séries até a falha. Aí você vai pro segundo e de novo até a falha. E aí chega no terceiro, você já tá do tipo fazendo um isoladão lá, zoado. E aí depois quando você chega no seu tríceps ou no seu ombro, qual for o seu musculatura, você já tá acabado, porque você já fez uma caralhada de movimento. O João deu uma chamada em mim que vai ficar claro pra vocês. Ele me viu um vídeo, né? Ele falou, primeira semana de meso, você não devia estar de joelheira e cinto, né? Por quê? O que ele quis dizer? Qual foi? Olha o que tá por detrás disso. Primeira semana de meso, você não deveria estar se puxando tanto que é necessário esses aparatos de sustentação, vamos dizer. Perfeito. Pra minha defesa, o tio é velho, tem 37 anos, 2 hernias de disco, tem tendinite patelar, já é tudo, entendeu? O peso do tio velho já inicial é uma coisa absurda que a gente não consegue replicar. Então, eu dei esse ponto pra ele sem problema, mas se você é uma pessoa... Mas é válido esse ponto dele. Por quê? O que ele quis dizer? Não seja juvenil, não abra o primeiro pra matar o seu último. Se você abrir o primeiro errado, você entende que você perdeu não uma semana e sim 4 semanas? Por quê? Você vai sobreviver nas outras 3. E aí você aplicou errado, na hora do deload você tá acabado, quando você vai voltar pra outra primeira semana, você não volta bem. Então, você perdeu, na real, 5 semanas de treino. A primeira semana, a gente prefere que você erre pra menos... do que pra mais. Se ajuste, do que erra pra mais, que era meu erro toda vez. Eu sobrevivi, eu parecia um zumbi na semana 4 e eu não conseguia atingir meus pesos. Era tudo tipo, não atingi, não atingi, não atingi. O erro foi meu, eu abri muito forte. Perfeito. E eu falo pra vocês, tá? A sua maturidade no treino de hipertrofia vai ser quando você tiver essa sensibilidade cada vez mais precisa. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é, cada mesociclo que eu faço, eu conheço cada vez mais o meu corpo e eu sei o que representa 3 de RAF, 2, 1, 0, menos 1. Eu vou te dar mais uma analogia, acho que é tipo eu na nutrição. Hoje em dia, intuitivamente, eu sei muito bem quando eu preciso de uma manutenção, quando eu preciso de um refeed, quando eu preciso segurar um pouco no meu carbo, quando eu preciso... Óbvio, eu tenho os números, gente, eu não deixo de usar porque... A mente, ela é falha. Ele é meu guia. Mas o que o João está dizendo é, por mais que ele tenha o diário, o logbook dele, diário de treino que está dentro do app, ele sabe fazer esses tweaks, essas mudancinhas dentro do programa dele, porque já é muito avançado o nível de treinamento dele. Você falar pro João, ó, faz essa execução de movimento, agora eu quero que você pegue mais glúteo. Ele vai ajustar o corpo dele em 2 segundos, vai pegar mais glúteo. Não, agora eu quero mais posterior. Ele ajusta e te mostra posterior. Ele tem uma consciência corporal muito elevada e conhecimento de treino. Então isso com o tempo, você vai adquirindo se você souber respeitar e leia o programa que os nossos treinadores fez pra você, não com uma cara de isso é baixo volume, e sim, como eu posso aprender? Olha a semana 1 em comparação com a semana 2. Olha a semana 2 em comparação à semana 3. Repare que a diversidade de exercícios acaba aumentando à medida que você vai progredindo. Perfeito. A gente quer você com uma base sólida, com menos repetições e depois, no final, quando você tem que se entregar, ter mais variedade. Perfeito. Na verdade, essa variedade eu aplico, ou é necessário aplicar, porque
como a gente vai gradualmente aumentando o volume de séries Não por dá pra você fazer exercício, 10 de um só. vai chegar um momento que provavelmente o meu cap eu gosto de parar em 5. Então, se eu comecei com 3 séries de supino, aí depois na segunda semana eu fui para 4 séries, depois na terceira semana eu fui para 5 séries, eu não vou na quarta semana colocar 6 séries. Ou provavelmente eu posso parar na quarta série e na quarta e quinta semana eu adiciono um movimento novo para completar essas 2 séries. Então, assim, isso é legal vocês tentarem acessar no aplicativo. Quem está assinando com a gente repara na diferença do treino 1 da semana 1 e clica no treino 1 da semana 4. Você vai ver que são os mesmos exercícios, ou seja, eu preciso replicar os exercícios, porque senão eu não consigo quantificar. Então, essa parada, mas são os mesmos exercícios? Sim. Você só vai conseguir desenvolver uma boa técnica, uma boa consciência muscular, uma boa amplitude e ser intencional se você ser capaz de repetir aquele exercício no mesmo E vou te padrão. falar, aí já entra até uma autocrítica nossa, né? Outro dia já vieram para mim e falaram, Marcos, mas hoje em dia eu olho várias coisas do híbrido antigo, que é o programa estático, e várias coisas que vocês falam hoje em dia vai contra o que era ali. Newsflash, a gente evoluiu nossa forma de pensar, a gente evoluiu. Você vai virar pro iPhone 13, uma vez que saiu o 14, e falar, mas o iPhone 13 estava errado. Não, é apenas que naquele momento, naquele tempo, ele tinha uma ideia diferente que se evoluiu para uma outra. Perfeito. Você não pode... É aquilo, galera. É uma maturação, vamos dizer assim, na minha jornada também como treinador. Super. Existia sim um padrão que eram replicado, porém existia uma maior variação, sim. Mas voltando então para vocês, de uma vez por todas, acreditarem na gente nessa questão do volume, tirando as ideias maiores, tá, para vocês. O seu corpo ainda, a sensibilidade do corpo de cada nível é diferente. Então, à medida que você sobe de nível de experiência, o seu corpo fica cada vez menos sensível, tendo que gerar um volume maior para ter o mesmo estímulo. Então, por isso que é burrice você, quando está começando o seu nível já, dar muita droga para aquele corpo, sendo que ele já poderia responder com muito menos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse volume só vai ser eficaz, só vai te trazer resultados se você levar em consideração, vamos colocar 4 pontos: técnica e amplitude de movimento, velocidade de execução, quais os movimentos que você vai fazer e a intensidade que você vai aplicar em cada semana. Então a sua intensidade precisa variar à medida que você vai avançando nas suas semanas, perfeito? É isso que vocês precisam entender em relação a volume, por isso que o volume é diferente. Outro ponto que o método considera o volume que foi pensado para as pessoas que não usam algum anabolizante ou algum tipo de testosterona, porque isso faz sim com que o seu corpo se recupere numa taxa muito maior do que a pessoa que está natural. Então, o nosso programa foi pensado para as pessoas naturais, ok? Que então, é 99% de quem tá aí, tá, gente? Agora, perfeito. Qual é o problema? Você é natural, você só segue os caras que não são naturais e você acha... Eles normalizaram aquele volume de treino absurdo. E não só isso, normalizaram também repetição curta, normalizaram você fazer estilingue e ficar fazendo slang assim na máquina sem controlar a repetição. Tudo isso foi normalizado. Aí você treina do mesmo jeito que eles e fica perguntando, nossa, mas eu não cresço. Você não vai crescer desse jeito. É o caminho errado para você crescer. Totalmente. Agora, João, para terminar essa discussão, o que é o máximo volume recuperável e o mínimo volume efetivo e quais são exemplos desse range dentro de musculaturas para as pessoas entenderem? Vocês, de uma regra geral, tá? Para você ter na sua cabeça e se você não quiser ser tão preciso, cirúrgico na sua quantidade de volume, qualquer coisa que você progredir entre 10 e 20, você está coberto. Tá? O que quer dizer 10 e 20? Especifica. 10 séries
10 ou 20 séries na semana. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, você deve começar com um volume total para cada agrupamento muscular por semana 10 séries. Ou seja... Mas aí quando você fala isso, o ombro, não, o frontal eu tenho que ter 10, o lateral eu tenho que ter 10, ou é o ombro? Ombro, galera. Perfeito. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas não, né? Só os atletas de alto nível precisam ser tão específicos, tá? Basicamente se atente a fazer um movimento composto, fazer uma parcela desse volume vindo de movimentos compostos, dependendo do seu nível, e aí que entra a expertise de cada programa. Esse volume deveria vir mais de composto e menos de isolado, e à medida que você avança, você pode vir meio que meio a meio ou até mesmo mais volume vindo dos isolados do que dos compostos, perfeito? Então, voltando, você pode considera a regra de começando sua semana com 10 séries no total para um grupamento muscular, então vamos colocar ombro. Vamos considerar que você treina 6 vezes na semana. Vamos usar os dois espectros, tá? Vamos usar os dois extremos. Se você fala que você treina 6 vezes na semana, você provavelmente treina, vamos colocar o ombro 2 vezes na semana. Você tem o treino 1 e o treino 2. Na sua primeira semana, no treino 1, você vai fazer 5 séries para ombro. O que é isso? 3 séries de desenvolvimento com um halter, 2 séries de elevação lateral. Pronto, acabou o seu treino de ombro. Acabou, gente. Acabou. É isso que eu estou falando. De novo, ele não falou que é pra você pegar o pezinho leve e treinar fofo. O que ele disse foi, na sua primeira semana, você vai fazer 3 séries de desenvolvimento com 4 antes de falhar. Você vai jogar o peso no chão 4 antes de você não aguentar mais fazer, ok? Perfeito. Segue isso como regra. A mesma coisa na elevação lateral. Acabou. Ai, João, mas você não faz posterior de ombro, você não faz anterior. Galera, quando você desenvolve, você já tá trabalhando de novo. Nós não somos bodybuilders. O nosso objetivo é te dar um puta shape sem você precisar ser atleta. É isso que a gente quer. E fazer com que você dê tesão na sua esposa, no seu marido e fique bem na praia. É isso que a gente quer, tá bom? Então, você começou em 10, você pode progredir ao longo dessas 5 semanas, ou 4, tá? Você pode ficar entre 4 a 6 semanas, mas nem vamos entrar nisso. Uma pergunta que eu tive anteontem. No meu segundo treino, João, de ombro, é legal eu já variar tudo se eu tenho 2 vezes na semana. Então, ao invés de eu fazer desenvolvimento, eu vou fazer outra coisa. Ao invés de eu fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Não. Ou é melhor, ponto 1, tá? Ou é melhor eu manter as mesmas coisas. E eu já caio o RAF nesse outro treino ou é só na semana 2? Então, 2 pontos, tá? Você não deveria variar o seu exercício você não deveria variar o seu exercício. O que pode ser feito eu uso 2 exercícios muito similares, tá? De ombro. Vamos pegar sempre esse exercício. Beleza. No meu treino 1 da semana, eu faço desenvolvimento de ombro sentado com halter. No meu outro treino, eu vou fazer sentado, desenvolvimento de ombro, só que na máquina articulada. É essa a diferença. São basicamente a mesma coisa. Okay. E você conseguir ter sempre um estímulo muito parecido, mas você consegue rastrear muito bem os dois. E o isolado é a mesma coisa. Um eu vou fazer no cabo e o outro eu vou fazer na máquina, por exemplo. Ok? E a outra pergunta era sobre... Se eu já caio o RAF no segundo treino ou se eu espero uma semana. E se eu mexo em volume na mesma semana? Não. Então, assim, o volume muda. O RAF não deveria mudar de um treino para outro dentro da semana. Ele só vai mudar, o RAF vai diminuir na semana seguinte. Então, a cada nova semana, você diminui o seu RAF, ou seja, você vai ser intencionalmente mais intenso. E a outra, desculpa, de novo, o que você falou? Se o volume aumenta. E o volume dentro da semana não aumenta. Então você vai fazer 10. Você vai colocar 5 séries num treino, 5 séries no outro. Porque senão, gente, para pensar. Na verdade, você não teve 4 aumentos de volume e de peso. Você teve 8. E aí, o seu inicial pro seu final, ou o seu inicial tá errado, ou o seu final tá errado. Não tem outra saída. Perfeito, exatamente. Ou você treinou muito fofo no começo, ou você treinou que nem um louco no final. Qual é o erro? Me explica. É bem... Como que ele usou? Ele usou uma analogia aqui, cara, muito, muito boa do prédio. Queria lembrar agora, vou tentar trazer. Esse cara que ele segue, o Mike, gente, ele é o rei das analogias, tá? São as melhores.
É umas analogias do prédio que é impressionante. Ó, uma que eu li hoje, tá? É você. Por que é mais importante você, as pessoas iniciantes, ter um maior volume de exercícios compostos do que isolado? E depois, quem é avançado pode fazer um volume maior de isolado e não tanto de composto. Quando você é iniciante, pensa num prédio. Você não começa subindo o prédio, você começa criando a estrutura do prédio, que vai para baixo. Super. O que você não vê. É ali que ele está construindo a base para você construir um prédio bonito e que depois você vai emperequetar o prédio. Você vai pintar ele, você vai colocar varanda, você vai colocar janela. Isso, o emperequetamento, são os exercícios isolados. A base, ou a estrutura de ferro, o alicerce do prédio, são os exercícios compostos. Então, no começo da sua jornada do prédio, você quer ter uma estrutura muito boa para que depois você consiga colocar os apetrechos no seu prédio. Então, basicamente, pensa dessa forma que você consegue entender. Ai, nossa, eu poderia ficar falando de volume assim e justificar nosso ponto. Não, mas eu acho que, de novo, a gente conseguiu resumir para vocês o porquê existe esse choque. Eu acho que o choque, ponto 1, é cultural. As referências que vocês têm não são referências que deveriam ser as referências que vocês têm. Por quê? As pessoas às quais estão sendo expostas a esses volumes e passando para vocês esses volumes não utilizam dos mesmos protocolos que vocês utilizam. Perfeito. Principalmente em relação a drogas, tá? A quantidade de nutrientes que eles colocam dentro do corpo dele é completamente diferente da quantidade de vocês. E a manipulação de hormônios é completamente diferente. Então, eles podem treinar esse volume, no outro dia eles recuperaram 0 bala. Você demora 4 dias para essa recuperação acontecer. Perfeito. Então, é contraprodutivo, João, colocar esse volume para você, entenda. Aí você vem falar para mim, nossa, eu já treino há tanto tempo, estou estagnado. Tenha certeza, volume é um grande motivo pelo qual você estagnou. Porque você acha que fazer mais. É igual o crossfiteiro, que não chega um certo momento que ele não vê que ele está comendo o próprio músculo e ele vira rato de WOD, ele só faz WOD e a força do cara não evolui. Mesmo erro para você. Então, entenda. Eu tava lembrando aqui da minha linha de pensamento, a gente tava falando de 10 séries, você começar com 10 séries e dividindo num treino de até 6 vezes na semana. Na verdade, você não explicou só o final do que é o máximo volume recuperável e o mínimo volume efetivo. Perfeito. Seria o fechamento. João, você não tá falando que iniciante, intermediário e avançado precisam ter um volume diferente um pro outro? Sim. Se você quer ter essa diferença, contrate um aplicativo que chama Híbrido. Ele já vai fazer isso para você. Mas o que eu estou tentando te dar aqui é uma informação gratuita para você não precisar aplicar se inscrever para o meu aplicativo e mesmo assim conseguir passar todo mundo na academia com os seus princípios de treinamento. Que é, se preocupe em ficar entre 10 séries totais por grupamento muscular por semana. Eu não vou explicar mais detalhadamente isso de novo. E você vai progredindo essa quantidade de volume para cada grupamento muscular durante as semanas. Se você treina, qual que é o problema de você treinar 3 vezes na semana? O mínimo que você deveria treinar são 3 vezes na semana, o máximo são 6, você não precisa mais do que isso. Qual que é o problema de você ser avançado e treinar, qual o problema de você dividir apenas em 3 vezes na semana? Você vai ter que fazer 10 séries para um grupamento muscular e provavelmente você não vai treinar um grupamento muscular, você vai treinar vários grupamentos musculares. Então, se você treinar 3 grupamentos musculares diferentes, sei lá, costas e bíceps e tríceps, você terá que fazer 30 séries na sua primeira semana do seu primeiro treino. Por isso que é muito difícil você treinar 3 vezes na semana sendo um pouco mais avançado, tá? Então, se preocupe em subir, progredir de 10 séries totais, você vai para 12, vai para 13. Na outra semana você vai para 15. Na terceira semana você vai para 17. Na quarta semana você chega em 20. Chegou em 20, no total, você vai fazer o quê? Ressensibilizar o seu corpo. Porque ele já vem progredindo. Infelizmente, o nosso corpo não funciona numa linha linear. Você precisa chega até um certo ponto que ele dá ruim. Ele fala, não consigo mais crescer. Você precisa, então, ressensibilizar o seu corpo, diminui o volume, o seu corpo se torna mais apto a absorver
essas séries, e aí você volta progredindo e você fica fazendo isso pelo resto da sua vida, sem você se machucar. Uma outra coisa que eu tava reparando, quanto mais avançado a gente fica, mais difícil e inteligente de você aplicar, mais difícil fica de você lesionar, galera. É porque você não comete essa juvenice. Que antes, se eu paro pra refletir, meu Deus do céu, quantas vezes eu fiz isso, do tipo... Nossa, era socar peso toda hora, era... A cada 3 anos, eu já tô eu já estou chegando em 3 anos de treino. Eu nunca parei uma semana ou um mês, nada, porque tipo, eu tô sentindo isso. Claro, é normal que você chegue na sua 4ª semana sentindo... Com alguns desconfortos. Cotovelo, ombro. Esse é um sinal de que o seu corpo precisa ressensibilizar. E tá tudo bem. Então, assim, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido e acreditem na gente em relação a esse volume. Não se preocupe com isso. Se preocupe em como que eu consigo melhorar minha técnica, como que eu consigo ser o cara dos exercícios que estão aqui. É isso que você precisa se preocupar. Eu tô te falando, eu tô amarradão, gente, pra eu e o João tá junto, pra gente gravar uns vídeos de vlog mesmo de nós dois treinando. Por quê? Eu sei que, primeiro, eu vou me assustar com o João vai se assustar comigo. Porque a gente já nem sabe as cargas mais que um ou outro. Eu sei que, de uma forma muito maluca, a gente sempre tá muito parecido. Muito doido isso. Quando eu vejo a mídia social dele, ele vê a minha. Só que a gente tem muito mais intenção ao treinar hoje em dia. Então, eu reparo a execução dele, ele repara a minha. A gente vem evoluindo nesta forma de treinar e eu acho que vai ser super produtivo para vocês assistirem e entenderem como você pode morrer com um treino com apenas 9 séries. 4 exercícios, 9 séries, e você vai ver a gente morto no fim do treino, porque a gente não treina fofo, independente da semana que a gente tá. Acho que era isso. Pô, gostei, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham curiosidade de conhecer o nosso aplicativo. A gente fala com muito orgulho mesmo. Ainda estou feliz. Eu acho que eu tô trabalhando. A gente nunca trabalhou tanto. Nunca. E nunca estive tão feliz, sabe? Do tipo, tô trabalhando amarradão, tô respondendo os e-mails amarradão, tô fazendo tudo amarradão. Essas novas... Hoje ele falou pra mim, gente, a Nath quer que eu vá ver jogo, eu quero aqui treinar, eu quero aqui trabalhar. Nossa senhora, João, tá diferente mesmo. Pô, galera, é isso. Se vocês gostam do nosso conteúdo, por favor, vai lá no YouTube, a gente tá colocando os vídeos pra vocês. A gente tá tentando produzir conteúdo com uma certa constância, mas confesso que tá um pouquinho difícil pelo fato da distância dos nossos videomakers, está tudo aqui, acaba ficando mais em cima de mim, mas por isso que o Marcos vai vir pro Brasil aí a qualquer momento que a gente fechar os nossos podcasts, e aí vocês vão ter mais conteúdo para consumir. E por favor, mande pra galera que você sabe que precisa ouvir esse episódio em relação ao volume, que é aquele cara que sempre fala, eu faço um monte. Por favor, manda pra ele, manda humilde, fala, esses meninos, eles sabem às vezes o que eles estão falando. Enfim, galera, muito obrigado por apoiar a gente, estamos super felizes. Um beijo e boa noite pra todos. Um beijo, meus queridos. Tchau, tchau. Boa noite.